Pode começar. Podemos iniciar. Pode começar. Boa noite, amigos, companheiros queridos aí da Seara, né? Nós agradecemos muito aí, doutor Odair, os colegas sempre muito amáveis conosco, né? Já de algum tempo a gente está devendo essa visita novamente aqui à Casa Espírita, é verdade. Estávamos aí em outras atividades, mas sempre que chamados, nós poderemos estar aqui colaborando no que a gente pode, a gente sabe, né? Quando a gente esteve aí, a gente teve o acolhimento dessa família aí de Santa Teresa e realmente nos colocamos também assim como irmãos queridos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de assuntos de liberdade. A leitura preparatória foi muito bem escolhida, né? E a gente vai também passear aqui um pouco sobre a orientação de Emmanuel sempre, né? A orientação mais segura, em tempos em que a gente ouve muito falar, né? Sempre em discussão muito forte o tema, a gente vai buscar passear aqui pela melhor orientação sempre, né, da doutrina espírita, tá bom? Eu vou compartilhar com os senhores uma apresentação, ela é bem simples, ela na verdade é o roteiro apenas aqui da leitura, e aí a gente vai poder acompanhar com tranquilidade aqui, vou ver se consigo. Os colegas que estão em casa acho que conseguem ver agora, né? O assunto, assuntos de liberdade, está no livro Ceifa de Luz, é a lição 16. O livro Ceifa de Luz faz parte da coleção Fonte Viva, né? É sempre bom a gente incentivar pelo seguinte, a coleção Fonte Viva são 5 livros, esse é o 5º, né? O Ceifa de Luz é o 5º dele. Para quem gosta claro, acompanha mais as palestras, né? Sempre a gente tem a leitura preparatória e a maioria delas recai nessa coleção. E você vai demorar, se você quiser ter uma lição por dia, pegando toda a coleção, os 5 livros, você vai demorar aí uns 2 anos e meio para fazer o curso completo com Emmanuel, mas vale a pena, porque tratam de assuntos muito práticos, né? São lições muito diretas, as explicações das máximas do Cristo em seu Evangelho, e o Emmanuel faz nessa coleção, ele pega sempre um versículo bíblico e explora, esmiuça, explica caprichadamente, ou seja, ele dá a sua versão, normalmente uma página e meia, no máximo aí 2 páginas, e ele vai nos esclarecendo com relação àquela máxima. Primeiro, que é muito complicado nós termos consenso nas interpretações daquilo que está no Evangelho. Então, o Emmanuel é um espírito muito preparado justamente para essa tarefa, em 2 possibilidades. Se você pegar lá e estudar um pouquinho a história das encarnações, você vai ver que o Emmanuel se preparou não só, né, ou seja, a vida que ele teve, né, lá atrás o Emmanuel esteve no tempo de Jesus, né, como senador, Publio Lentulus lá atrás, mas para preparar essa explicação, ele também mergulhou no vernáculo, né, teve encarnações especificamente para conseguir dominar de forma perfeita o idioma, porque não é fácil quando se trata de explicar, de esclarecer. Os professores aí vão atestar a dificuldade que é isso, né? Então, ele se preocupa exatamente em conseguir transmitir a mensagem o mais clara, simples e direta possível. E trata-se, assim, realmente de uma coleção que vai nos dando um direcionamento diário em pequenos afazeres, na nossa conduta, no que nós precisamos ali de orientação, de balizamento. Então, é um curso interessante, né? Esse da Fonte Viva. Nós estamos tratando aqui do assunto de liberdade, onde ele comenta um dos versículos de uma carta de Paulo aos Gálatas, né? Sabemos, sim, que Paulo
teve o condão, né, o papel dele, né, após a sua conversão, foi de estruturar, sim, o cristianismo nascente, né? E ele foi o maior divulgador da Boa Nova, quem mais escreveu, quem mais abriu comunidades, quem as visitou, quem as suportou, quem tinha capacidade intelectual, e depois, né, evidente, toda a dificuldade de conseguir sustentar a Boa Nova naqueles tempos, né? Então, Paulo foi esse veículo, né? Era alguém lá atrás também que tinha capacidade, dominava vários idiomas, era uma pessoa muito culta, conhecia o judaísmo como ninguém, era um dos seus principais expoentes. Então, Paulo se preocupou em divulgar o Cristo, né? Uma vez que ele conheceu. E cada vez que ele abria uma comunidade, ele tinha a possibilidade de iniciar um trabalho. É óbvio que era muito difícil fazer a comunicação e ele, sempre consultado, as pessoas que estavam iniciando naquele momento o tinham como referência, e ele, através de cartas, e aqui a gente chama de epístolas, né? Mas através de cartas, ele orientava essa comunidade a que ele dava suporte, dava auxílio, dava assessoria. E nesse versículo aqui, que está lá, quem olhar, né? Cartas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, versículo que ele comenta dessa vez, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Então, Paulo está tentando explicar para a gente que tipo de libertação, né? Que tipo de liberdade buscamos, que tipo de essa possibilidade de agir livremente, né? O que a gente busca. E aí ele vai explicando bem esmiuçadamente, é o que a gente vai tentar fazer aqui, para ver se a gente consegue fazer esse passeio sobre a explicação desse tema, hoje tão em voga, né? Então, ele começa assim. Paulo. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O que é a liberdade com Jesus? Ou a liberdade para Jesus? Aquele que se filia à proposta cristã, aquele que já deseja militar nesse tema, aquele que está em busca de orientação, de caminho, aquele que está querendo adequar o seu pensamento, as suas convicções, a sua atitude, as suas ações de forma livre e abraça, né, o cristianismo, e o espiritismo é exatamente isso, a explicação bem mais esmiuçada, né? É bem explicadinho, bem mastigado mesmo, para a gente evitar aí, ao longo do tempo, né? Nós sempre temos os ensinamentos de alguma forma deturpados, às vezes colocados à luz de um determinado pensamento, de uma determinada doutrina filosófica, de alguma maneira de ver o mundo. Mas aqui o Espiritismo quer nos trazer lá para o cristianismo primitivo, né? O que as máximas do Cristo realmente externavam. Então, para que Cristo, né, nos traz essa liberdade? E aí, Emmanuel continua. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicação exterior ou bandeira de reivindicações exteriores. Aqui, Emmanuel já começa a nos dar o direcionamento adequado para nós raciocinarmos, né? Para que nós possamos pensar sobre o tema. Então, o Divino Mestre, quando ele aqui chega, nós ainda estávamos imaginando e só conhecíamos, ou só tínhamos contato com, quando se falava de liberdade, de libertação, era sempre algo que trazia uma ruptura. Era a vitória sobre o inimigo, era quando alguém conseguia
invadir determinada nação, e por qualquer motivo, se um povo lá escravizado estava, ele era liberto, né, se assim os invasores desejassem. Então, a ideia que se tinha era que quando a gente falava de libertação, ao que ele fala, havia sempre uma sensação de que nós estávamos nos libertando de algo externo, de alguém que nos subjugava, de alguém que fazia com que nós fôssemos servos, de alguém que dispunha da gente a força. E aí é só relembrar aí facilmente, né, a história dos hebreus ali, dos judeus, a época quando Jesus chega, né, a ocupação romana daquele território. E inicialmente sempre se imaginava alguma espécie de rebelião, de uma reação contra determinada dominação, de fazer com que nós tenhamos energia, força, capacidade e organização de nos libertar daquela invasão externa, daquele inimigo externo. E aí Emmanuel já nos dá o primeiro toque dizendo: olha, o Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem levantou qualquer bandeira nesse momento, inicialmente, de reivindicações exteriores. Então, somos nós, esse povo, quando ele chega, né, seríamos nós contra os romanos, seríamos nós contra os invasores, ou seja, seria de se esperar, porque só conhecíamos essa linguagem até então, e ele levantasse essa bandeira. Nós temos a capacidade, eu vou liderar essa mudança. E, de imediato, o Cristo vai, evidentemente, com sua nova forma de ver, entendendo que nós precisávamos muito da lição de aprender a amar, muito da lição de conseguir nos superar. Ele já não levanta, ele faz da sua vida um exemplo. É interessante quando a gente vai mergulhar, né, vai estudar, procurar compreender um pouco o que seja das máximas do Cristo, nós nos deparamos com algo inusitado. Não há nada, absolutamente nada, em canto algum, em lugar algum, registrado um texto sequer que tenha sido escrito pelo próprio Jesus Cristo. Você não encontra em nenhum lugar, em nenhum papiro, em nenhum pergaminho, em nenhum documento histórico, algo que ele tenha escrito pessoalmente. É muito interessante. Quando a gente vê lá os precursores do Espiritismo, né, o Sócrates também é um pouco assim. É assim, Jesus não tem nada escrito. E o que essa primeira fala de Emmanuel já nos dá aqui? Ele não nos coloca numa direção exterior, levantando uma bandeira de rebelião. Ele busca a exemplificação exatamente como nós precisávamos. Então, trazendo hoje para a realidade, né, vamos dizer assim, nossa, que nós temos muitas vezes a preocupação de externar o nosso pensamento, às vezes postar, né, colocar muito o nosso estilo de vida, a nossa maneira de apresentar. Jesus nada disso escreveu, ele vivenciou. Ele quis exemplificar exatamente, encarnando as máximas, os sentimentos, os pensamentos, os ensinamentos, a maneira de se comportar, que era necessário que pudéssemos observar para absorvermos a sua lição e, a partir daí, iniciar nossa jornada. É claro que, com o tempo, nós começamos a dar sobre as colações do exemplo de Jesus a nossa versão, né? E aí, tanto que foi necessário, e ele explica aqui mais à frente, ele enviaria um Consolador prometido, para que nós pudéssemos, de novo, compreender, voltar, entender, e aí nos pautar pela ideia correta, né? E não pela interpretação que, às vezes, a gente tem, que é natural, nós ainda estamos na infância espiritual e compreendemos o Espiritismo, o cristianismo, as máximas do Cristo, nós compreendemos a nossa bandeira.
Então, a nossa maneira. Então, como nós temos muita dificuldade, a gente, às vezes, faz, sem perceber, essas adaptações, né? A gente lê aquilo que está escrito, mas a gente pensa que o que está escrito reforça as nossas fraquezas, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor, a nossa infantilidade ainda espiritual, a nossa falta de maturidade, a gente interpreta como se estivesse reforçando as nossas dificuldades. E, na verdade, não é isso. Então, é necessário que nós tenhamos essas lições. Nós somos alunos muito complicados. Então, a gente, como nós temos um filtro, nós não somos anjinhos, ou seja, o nosso filtro é sempre um filtro complicado, eivado das dificuldades que nós temos, então nós precisamos sempre estar em grupo, estudando de forma correta, bebendo na melhor fonte, para que a gente consiga extirpar um pouquinho, tirar as interpretações que nos levem ao comodismo, mas as interpretações corretas que nos levem a essa libertação. Então, aqui Emmanuel já diz o seguinte, olha, essa liberdade ela não tem nada a ver com algo que está fora. Essa liberdade, inicialmente, ela não tem nada a ver com algo que o está oprimindo, não é o que está fora que está fazendo com que você deixe de ser livre. Isso é um toque muito importante. Não é o que está fora que o escraviza, que o torna servo. É primeiro você precisa compreender outro campo. Vamos ver como é que ele caminha nessa estrada, né? Como é que ele vai nos guiando por essa estrada. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas. Então, disse aqui que nós não encontraremos nada que ele escreveu. Então, o que ele fez? Ele veio, obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. A moeda de maior valor que nós temos, né? O tempo, e a cada dia renovamos 24 horas, essa chegada maravilhosa da possibilidade, sempre a possibilidade de nós conseguirmos fazer algo, melhorar algo, caminhar, evoluir. E, às vezes, maus alunos, permanecemos aí não aprendendo a lição, no mesmo ponto, não conseguindo evoluir. Mas o que o Cristo fez? Ele veio, não fez propaganda daquilo que ele veio colocar, mas vivenciou, ele simplesmente obedeceu. Ele diz que não veio, né, destruir a lei, ele cumpriu. E quando ele faz isso, ele usa aquilo que é de mais precioso, o seu tempo, de uma forma bem clara, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, já nos leva a uma reflexão para quem, como nós ainda somos bastante imperfeitos, né? Se nós estamos utilizando o nosso tempo fazendo o melhor. E se isso está sendo posto em benefício de todos. Então, libertar-se é ter esta possibilidade. E nós, como espíritos ainda imperfeitos, quando fazemos a avaliação do tempo que nós dispomos e imaginamos criteriosamente o que nós poderíamos estar fazendo de melhor, poderemos, sim, nos avaliar, e essa avaliação ela é individual, ninguém poderá fazer esse caminho por nós mesmos, né? O que estou fazendo desse tempo que tenho? Exatamente o que eu busco nesse tempo que tenho? Eu estou fortalecendo os conceitos que me levam a uma postura individualista? Esse tempo está sendo utilizado apenas para fruição, gozo, diversão, para distração, para estarmos o tempo todo desobrigados de qualquer tarefa, o tempo todo livres de qualquer compromisso, o tempo todo libertos de qualquer dor de cabeça, né? Estando aí sempre em paz e tranquilidade.
Mas ele diz aqui, ó, Jesus unicamente obedeceu à lei e fazendo o que ele veio nos dizer que era importante, ele exemplificou o melhor da própria vida e do tempo que dispunha em benefício de todos. O Espiritismo vai nos esclarecer em diversos momentos aí, esse em benefício de todos, mesmo que nós pudéssemos imaginar assim, não, a gente vai fazer o seguinte, agora eu vou dedicar-me exclusivamente a imaginar, a meditar, a orar, até mesmo se eu evitar qualquer mal, né, e ir para um lugar maravilhoso, vou me isolar lá, vou me isolar num sítiozinho lá em Santa Teresa e vou viver sozinho a vida inteira, sem, né, naquela temperatura maravilhosa, sem pensar em nada e não prejudicar em nada, mas eu não vou nem ter contato com nada para que as minhas dificuldades, as minhas limitações não aflorem e eu permaneça aí sempre harmonizado, sempre, mas sem dar nada do meu tempo para que eu possa interagir, conversar, crescer e, nesse primeiro momento, melhorar, e a gente só consegue fazer isso quando nós estamos em comunidade. Então, quando nós estamos utilizando o nosso tempo de alguma forma para que todos os recursos que eu recebo, e aí eles são inúmeros, se pensarmos nisso, aquele que teria essa possibilidade, né, desse isolamento, tem que pensar sobre e a bênção da saúde, da vida, e a bênção da fala, da escuta, da visão, da força física. Esses recursos devem ser utilizados para quê? Então, Jesus unicamente obedeceu à lei. E o Espiritismo vem nos esclarecer esta lei gravada na nossa consciência. A necessidade absoluta de melhoria, ou seja, o caminho que temos que fazer para nos melhorar, para que nós possamos a cada dia subir um pouquinho o degrau, não importando o quanto a gente consiga caminhar, né? Alguns de nós engatinham, outros andam, outros correm, mas é a sua jornada. O que você está fazendo, utilizando desse tempo para que você possa, então, caminhar. Quando você está fazendo isso, você está numa direção de uma liberdade de si mesmo. Você está se libertando de si mesmo. Se nós pudéssemos olhar com muita tranquilidade, né, e com sinceridade para dentro de nós, vamos perceber o quanto nós temos que nos desvencilhar de coisas que carregamos para que o potencial divino apareça. Então, de certa forma, quando Cristo fala, olha, cuidado, porque a rebelião não está lá fora. Inicialmente, você precisa se melhorar, porque aí a gente vai poder demonstrar aos poucos o potencial divino, porque ele vai nos esclarecendo, porque, por vezes, a gente vai se diminuindo, né? Vai se fechando, vai caminhando lá para um momento de culpa, de inércia, mas ele está falando, opa, peraí, olha para o Cristo. O Cristo fez, ele usou o tempo em benefício de todos. E nós? Como a gente vai caminhar? Assim como o Cristo, olha só, se ele, o Emmanuel diz, que terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. O Cristo. Avaliando ele lá, né, assim, acompanhando a sua vida, a gente percebe que ele tem pessoas em volta de si, ele tem companheiros em volta de si, é evidente que ele tinha a capacidade de enxergar essas dificuldades, mas ele tinha gente impetuosa, gente que queria resolver de qualquer maneira, ele tinha gente, às vezes, mais medrosa, mas ele convivia com as pessoas e não os transformava de uma hora para outra. Era a jornada que cada um fazia a seu lado, ele respeitava o tempo de cada um, e é assim que a lei nos coloca. Nós somos criados simples e ignorantes, vamos chegar ao ponto lá da evolução. Mas o próprio Cristo,
terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Ele também teve afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Mas nada disso, porém, fê-lo voltar-se. Essa é uma reflexão complicada, né? Contra a hierarquia ou contra a vida comunitária. A rebelião, a maneira, né? Era justamente a capacidade de chacoalhar aqueles que conviviam com ele, para mostrar que era necessário que eles enfrentarem, que eles pudessem enfrentar suas próprias dificuldades. Então, se imaginarmos, né, espíritos que mais tiveram transformações profundas, né, alguns autores colocam, como Pedro, Paulo e Maria Madalena, né? Imagina, as pessoas precisavam enfrentar a si, enfrentar as suas dificuldades, libertar-se do quê? Vamos pegar um pouquinho de Maria Madalena, né, rapidamente, uma personagem muito controversa, mas que o Espiritismo nos coloca na melhor orientação como aquela que, tendo toda uma energia sensual, e colocava a seus pés os homens daquela época e homens poderosos, ao se deparar com Jesus, entende, compreende, verifica que o vazio da alma não poderia ser preenchido nem pelo poder que aquela influência trazia e nem pela satisfação apenas dos vícios, né, do corpo, que tinha algo mais, que algo poderia florescer de forma mais firme, dando, então, a satisfação que até então, apesar da posição destacada, ela não tinha. Então, o impacto com Jesus é bom. Como ele segue a lei divina e a sua natureza espiritual é muito elevada, causava nas pessoas justamente esse fato. Então, conhecer o outro lado. Até então, nós imaginávamos guerra, imaginávamos sensualidade, e ele traz algo totalmente diferente. E aí as pessoas passam a libertar-se. Da mesma forma, quando ele encontra Paulo, né, um dos expoentes do judaísmo, membro do Sinédrio, poliglota, intelectual absolutamente dedicado a manter a pureza do judaísmo, mas que, ao encontrar Jesus, percebe que, às vezes, por arrogância, né, e pelos métodos até violentos, né, quem lê lá Paulo Estevão, né, quando vê o apedrejamento de Estevão, que Paulo ele é balançado, né? Ele começa a perceber que toda aquela energia que ele usava defendendo princípios antigos, a pureza de uma doutrina que não transformava e que mantinha apenas a forma, aquilo era uma escravidão, e ele passa, então, a libertar-se. Ele, então, se coloca nessa posição de transformação. Então, não é algo que está lá fora, é algo que está dentro. E aí esses discípulos começam, então, a fazer essa caminhada. Nada faz voltar contra a segurança da vida comunitária. Ou seja, não há aqui o momento belicoso que a gente vivia, né? Deus era o Senhor dos exércitos, que traria a vitória. Ele vem trazer o amor, amar o próximo como a ti mesmo, e essa busca vai transformando-se. Então, a liberdade, ela vai sendo buscada de uma forma diferente até então. Então, nós precisamos todos caminhar para um patamar diferenciado, e quando esse patamar ocorre em qualquer nível, não vamos ficar esperando a gente ter assim, né, uma mudança absoluta como esses expoentes, mas quando você, na sua vida, já consegue experimentar
mesmo uma grande dificuldade, e retorna, e você percebe que o porto seguro é a doutrina, é o Cristo, é o Espiritismo, a gente vai conseguindo vencer coisas que considerávamos inimagináveis, considerávamos intransponíveis. Daí todo o simbolismo de que é possível até transportar montanhas, né? Que a fé transporta as montanhas. Porque esta liberdade vai fazendo com que você deixe para trás, e quando isso vai acontecendo, o mundo se transforma completamente. E aí a mudança do ponto de vista faz que a busca seja realmente desta liberdade espiritual. Essa liberdade que realmente dura, essa liberdade que realmente preenche, essa liberdade que faz com que nós caminhemos para frente. Então, a evolução que se faz, porque esse é um caminho forte, é uma evolução que vem a bem de todos. Se eu me melhoro, então, assim, quando dizem que o planeta Terra vai mudar de patamar, quando todos os espíritos que a vêm habitar forem espíritos mais evoluídos, toda vez que eu me modifico para o bem, que maravilha, eu estou ajudando nesta evolução, porque também me sentirei mais disposto e em condições de colaborar. Se ainda não estou nesse nível, pelo menos me libertando da sensação de prazer quando faço o mal, que maravilha. Se eu já consigo me filiar ao bem, ótimo. Mas se eu já não consigo, mas já começo a caminhar, se me livro, né? Começo a pensar com qualidade sobre as minhas dificuldades, sobre a minha depressão, se nesse momento estou depressivo, sobre as minhas decepções, se nesse momento estou decepcionado, sobre as minhas tristezas, se nesse momento estou triste, sobre as minhas perdas, se nesse momento eu busco a doutrina tentando encontrar consolação. Se esse caminho já foi iniciado, que maravilha! Esse caminho vai fazendo com que nós nos fortaleçamos pouco a pouco e vamos nos libertando. Aí o assunto é realmente de liberdade. A liberdade que vai fazendo com que a gente deixe para trás aquilo que torna pesado a nossa existência. Então, se o ensinamento, ele veio exemplificar a lei de Deus. Então, ele vem amando, ele vem perdoando, ele vem orientando, ele vem trabalhando pela comunidade, ele vem acolhendo, mesmo quando defronte a pessoas extremamente, até violentas com ele. Mesmo no momento em que, tomado por ele é colocado na cruz. Ainda assim, ou seja, que tipo de lição ele vem trazer? Então, ele vem, mesmo no momento ali, se lembrar lá da crucificação entre ladrões, em que há o reconhecimento de um que fala, rapaz, nós estamos errados mesmo, né? Nós estamos aqui do lado de uma pessoa que é justa, e ele faz esse diálogo, e o mestre ainda fala, olha, sim, é o exemplo que ele quer dizer, nunca é tarde. E para nós, no Espiritismo, não há nem mais desculpa de dizer o seguinte, mas eu estou com 80, eu estou com 90, meus cabelos brancos já chegaram, eu já não tenho mais tempo. Nem essa desculpa nós temos mais. Por quê? Porque a qualquer tempo a gente pode começar. Porque nós teremos sim tempo. Então, nós estamos marcando passo porque queremos, ou porque ainda não temos energia, ou não temos humildade suficiente para começar a caminhar. Nós estamos marcando passo e não temos mais. Não há desculpas nesse sentido. Conhecidas as leis de Deus, mas também não é para que a gente tenha desespero, porque saber, conhecer é muito importante, é um passo, mas não nos dá ainda a energia para sair do lugar. Então, às vezes, nós conhecemos, sabemos,
e estamos ainda ancorados. A pergunta é: o que será que me mantém escravo? O que será que me mantém servil? O que, como pergunta, né? A música lá, o que te detens? Por fim, a mais difícil, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. A modificação que temos que fazer em nós é trabalho complexo, sabemos, é tarefa para muitas encarnações, mas não deve nos lançar na preguiça de que eu vou deixar para depois. No caso do Cristo, né, que se preparou para aqui dar toda aquela exemplificação, ele entregou-se até nesse sentido. Quer dizer, eu não vou fugir, me rebelar, eu vou externar, eu vou exemplificar. E todo esse caminho, todas essas lições, elas reverberarão daí para frente. Tanto é que a história foi dividida antes e depois dele. Reverberarão, para que nós pudéssemos, nesses assuntos, buscar não uma liberdade externa. E olha que essa liberdade externa ela pode estar, de alguma forma, tocando você em diversos pontos. Alguns querem se libertar do relacionamento, do casamento que ele tem hoje. Alguns querem se libertar do trabalho que tem hoje. Alguns querem se libertar dos filhos que vieram para ele e das dificuldades que ele tem em família. Alguns querem se libertar dos pais que, na sua entendimento, são pessoas que não compreendem, que não amam, rigorosas demais. Alguns querem se libertar do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Mas ninguém consegue, se não tiver uma visão mais ampla de que todas essas dificuldades podem ser momentos para que eu supere para que eu liberte-me das minhas dificuldades. Esse ponto de vista do Espiritismo é o que nos torna diferente. Então, a pergunta não é por que sofro tudo isso, mas a pergunta é para quê? Para quê? É para o aprendizado. Para que estou sofrendo? Para aprender algo diferente. Não é como quem imagina o sofrimento, isso nos diminui. Porque quando perguntamos o porquê, às vezes as nossas forças vão nos levar para um vitimismo. Por que sofro tanto? Quando, na verdade, o ponto de vista modificado nos liberta olha, se algo está acontecendo, se eu estou, de alguma forma, escorregando, falhando, caindo, se não está dando certo, para o que esta oportunidade vai me levar? O que eu preciso ir superando? E não é tão simples fazer esse caminho. Se você pensar nisso, é o que ele está falando, o caminho do Cristo, que foi mais interno do que externo, ou de exemplificação, e ele é o nosso guia e modelo, apenas ele, porque falar sobre é algo, vivenciar algo totalmente diferente, como já sabemos hoje. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, o caminho da libertação de nós mesmos. Essa é a indicação. E dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. E aqui ele condiciona uma coisa à outra. Se não observo o meu dever e não o cumpro, na verdade, não estou agindo de forma independente. Eu não estou cumprindo com a minha tarefa, eu não estou realizando as minhas ações. E por que não sou independente? Eu ainda não estou liberto. Porque se não faço dessa forma, algo ainda me prende. Algo é mais importante para mim do que a minha realidade espiritual melhorar. Algo é mais caro para mim, chama mais a minha atenção, algo faz com que eu invista mais tempo, esse tempo que eu tenho,
do que cuidar de ser caridoso. Então, algo me toma tempo, me sintoniza, algo me encanta, algo prende minha atenção, a busca por determinado objetivo, e se essa busca é uma busca apenas egoísta, realmente, ela não conseguirá me ajudar no crescimento espiritual. Então, talvez nós teremos muita bagagem, e temos, avaliando hoje, né, olhando a nossa sociedade, temos muitos irmãos que até se dedicaram muito a determinados assuntos e até profissionais, mas que no exercício daquela atividade ele não consegue compreender que aquilo tem um fim, um bem, uma necessidade de ajudar a comunidade a crescer, a socorrer em diversos níveis, e pensa apenas na parte de completação, apenas na parte material, não compreendendo. Então, não aprendendo a amar, vai ter os ganhos intelectuais, mas não teremos um crescimento moral, que é colocar tudo aquilo que nós temos à disposição do outro. Então, se aposentado estou, que maravilha, você conseguiu uma vida de dedicação e agora tem esta... E o que faz com esse tempo livre, né? Você está mesmo engajado em algo que possa ajudar a si e aos outros? Nós estamos mesmo colocando para as pessoas, educando as pessoas para que elas possam se ajudar, colaborar, fazer as coisas de forma apoiada, junta, ter a comunidade, entendermos como uma família, nossa visão, ou seja, hoje na própria doutrina, né, aquilo que nos faz vamos evitar as dificuldades, vamos colocar aquilo que nos une, né? Será que nós estamos colocando o nosso tempo todo em benefício do outro? Porque é isso que a doutrina faz conosco. E, às vezes, nós nos pegamos avaliando situações que nós estamos, às vezes, na própria casa espírita, atrapalhando um ao outro. Às vezes, na própria casa espírita, estamos chorosos demais, reclamosos demais. Às vezes, na própria casa espírita, não estamos nos voluntariando. Às vezes, não estamos nos apoiando, nos suportando. Às vezes, na própria casa espírita, nós imaginamos que temos problemas demais, companheiros muito problemáticos, né? Dentro da casa. E é justamente o lugar onde os problemáticos têm que estar, né? Porque aqui é o lugar onde vem buscar o remédio. Então, nós precisamos compreender que a libertação de nós mesmos vai sempre nos colocar numa posição em direção ao outro. É uma avaliação importante porque, por vezes, nós imaginamos ter sempre razão, né? Nós imaginamos que estamos sempre certos. Então, tome cuidado com isso, né? Nós temos absolutamente o domínio de tudo. Então, por isso, a gente precisa sempre do convívio, do conselho, do coletivo. Nós precisamos estar juntos para que a melhor forma de servir apareça. E quando acontece a melhor forma de servir, há uma entrega não no sentido de que a pessoa não se cuida mais, mas veja o histórico de Madalena e como ela termina a sua vida. Alguém que vivia apenas para conseguir ter em volta de si, né, as pessoas sob sua influência, recebendo ali as melhores vestimentas, riquezas, termina no final da vida cuidando de leprosos e desencarna nessa condição, vendo pessoas que à época não tinham o tratamento que temos hoje e que as pessoas tinham medo de chegar próximo delas, inclusive, lá estava à disposição, exposta àquela condição de ajuda, de colaboração. É algo que passa a dar o tempo, assim como Paulo passou a dar o seu tempo, mesmo incompreendido. Como pode ser agora, né? Como que você que era do Sinédrio, agora é cristão, e as perseguições e as intrigas para que ele pudesse construir, as pessoas passam a libertar-se de si mesmo. E aí ele começa a compreender
Tanto que a máxima dele, ele fala, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, nesse sentido. Quer dizer, o objetivo da vida passa a ser realmente esse auxílio. E é claro que esse é o caminho mais adequado. A complicação é que não é facinho para a gente fazer isso, né? A complicação é tomar consciência e, além de tomar consciência, saber que é dessa forma, mas, a partir daí, também fazer dessa forma, né? Quando nós nos juntamos, quando nós estamos juntos estudando, quando estamos juntos um dando a mão ao outro, quando estamos juntos colaborando em tarefas, nós queremos nos ajudar a realmente fazer dessa forma. Onde? É aí que vem. Onde quer que estejamos. E aí essa liberdade vai nos fazendo buscar esta melhora, esse auxílio, colocar o nosso tempo, fazer da melhor forma a nossa vida, onde estivermos, para que o outro possa crescer. E em qualquer lugar, não necessariamente nos tempos religiosos. Também nos tempos religiosos. Precisamos ter a fonte de abastecimento, o lugar onde vamos buscar a força necessária, que ainda não temos, às vezes, o lugar onde nós podemos falar abertamente de nossas dificuldades, o lugar onde nós tenhamos acolhimento quando tivermos qualquer fraqueza, dificuldade, quando nós precisarmos uns dos outros, onde precisarmos tomar passo uns com os outros, onde precisarmos atender uns aos outros fraternamente, quando precisarmos nos acolher uns aos outros, quando precisarmos numa tarefa, no bem qualquer, para nos melhorar, quando precisarmos da disciplina de assumirmos uma tarefa e ali cumprirmos, para que cumpramos religiosamente aqueles dias. É o trabalho na mediunidade, é o trabalho na evangelização, é o trabalho no cuidar da casa, é o trabalho nos estudos. Quando nós precisamos uns dos outros, é nessa ponte que devemos beber. Então, nós devemos cuidar deste local para que não feche nunca, para que esse poço, né, essa fonte de luz, ela continue a existir. Mas, na verdade, é exatamente o que Jesus pregou para a gente. Pegou os discípulos e vão por onde quer que estejam, façam bem onde quer que estejam. E, finalmente, não é possível, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Hoje, nós, às vezes, somos os primeiros a exigir respeito. E, por vezes, não estamos dando aquilo que de melhor temos de nós. E nem cumprindo a obrigação, era o que dizia o parágrafo anterior. Então, nós precisamos do dever cumprido, sim. E aí é necessário, ele diz, não existe, o Emmanuel, liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então, temos que cumprir nossas obrigações. E, aos pouquinhos, vamos caminhando. Meditemos na lição para não cairmos de novo. Olha o que é liberdade. É não cairmos de novo, porque nós somos reincidentes, parece que não, né? Mas nós reincidimos, às vezes, nas nossas dificuldades. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Isso nos escraviza, isso nos torna servos. Nós somos servos de nossas próprias paixões. É disso, em princípio, é mais urgente, é mais necessário, é mais importante que nós nos dediquemos à vitória de nossas próprias paixões. Como vamos saber se nós já estamos caminhando? Difícil, porque cada um tem a sua medida. Mas se tem dificuldade, trabalha. Controla a vontade fazendo o bem. Entrega-se a boas tarefas. E aí o Cristo vai nos dizer, venha. E aí o Espiritismo vai nos esclarecer ainda mais, passo a passo, ponto por ponto, para que, sim, mergulhados em nós mesmos,
sabendo nos avaliar de forma correta, nós compreendamos o caminhar que devemos fazer. Estamos utilizando o nosso bem, o nosso tempo da melhor forma possível. Estamos buscando liberdade sem o nosso dever cumprido adequadamente. Nós estamos tendo obrigação, cumprindo nossas obrigações, e ele fala aqui em desempenho. E, finalmente, né, o Espiritismo indica um caminho de libertação ou indica um caminho de liberdade e, às vezes, nós precisamos meditar um pouco, né? Não basta realizar as tarefas. Vamos lembrar lá de novo, né? Se for pensar Coríntios 13, carta de Paulo aos Coríntios 13, mesmo que você dominasse toda a língua, falasse todos os idiomas, tivesse toda a ciência, mas se você executa suas tarefas sem amor, se você faz as suas coisas apenas para se livrar delas, vai necessitar refazer a lição. Então, a liberdade, sim, é que a gente consiga superar nossas próprias paixões. E quando aprendermos a amar, nós não só faremos as coisas, nós não só executaremos, nós faremos isso com amor. Nós faremos isso esperando que o outro floresça. Nós faremos isso esperando que limparemos a casa maravilhados porque alguém vai usar aquele ambiente que foi limpo, asepsiado. Nós encontraremos, daremos abraço, nós prepararemos estudo, nós nos encontraremos felizes porque nós realmente nos amaremos e não ficaremos ranzinhos um com o outro pelos cantos da boca. O outro é assim. Nós realmente amaremos. Aí sim, como a gente ainda não aprendeu, ainda estamos sob o jugo de nossas paixões. Essa é a liberdade que o Cristo indica. Esses são os assuntos mais importantes quando a gente fala de liberdade. Superarmos-nos, melhorarmos. E, em última instância, aprender realmente a amar. Isso acontecendo, nós vamos, sim, nos libertando. E aí, ao invés de apenas falar sobre, nós estaremos executando. Ainda estamos falando sobre, porque ainda não temos a energia necessária para realmente executar. Não existe, ele falou, liberdade lá, se não tiver obrigação e respeito, se não tiver obrigação e desempenho. Então, se nós estamos buscando essa mudança, é a gente que tem que iniciar a fazer por nós mesmos. E aí seremos livres. E sendo livres, não será outro destino que não o cuidar uns dos outros e melhorar a vida daqueles que ainda não chegaram. Muito obrigado.